Pessoal, tudo bem? Bom dia, vou tentar falar baixinho aqui, porque são 4 horas da manhã aqui na Califórnia. Eu tive um sonho antes das 3 e eu queria revelar esse sonho para vocês. Eu queria falar de sonho para vocês porque é um alerta pro Brasil e pro Brasil, preste atenção no que eu tô falando. É um alerta pro Brasil, para que a gente fique em oração, para que a gente não fique disperso com as coisas que estão acontecendo. Como se no sonho era como se um homem viria e alguém me falava que depois da morte desse homem, 2000 anos depois da morte desse homem, Jesus iria voltar. Eu já sonhei com a volta de Jesus outras vezes, só que nessa parte eu sabia que era uma mentira. Não me pergunte como, mas eu sei que no sonho, em espírito, eu sabia que era uma mentira. Logo depois eu vi uma mão raspando como se fosse um gelo, e esse gelo era como se fosse um sorvete amarelo. E esse gelo, essa mão, era como se fosse a ponta de uma mesa. Na ponta de uma mesa tinha um pedaço de gelo. E é como se uma câmera tivesse dado um zoom bem próximo, só na ponta da mesa, era o que parecia. E essa mão raspava esse gelo, só essa pontinha, bem pequenininha, um quadradinho bem pequeno. Ela ia raspando esse gelo. Enquanto a mão ia raspando esse gelo, eu ouvi nitidamente a voz de um demônio manifesto. Um demônio manifesto. Nitidamente. Ele dizia que aquilo ali era cocaína e que o Brasil não ia parar de cheirar. Vou repetir. Ele dizia que era cocaína e que o Brasil não ia parar de cheirar. Depois ele falou algumas coisas estranhas que eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. E logo depois eu percebi que aquela voz não era minha no sonho, aquela voz não era do Senhor, aquela voz não era de ninguém conhecido. E eu me assustei com a voz e despertei, porque foi nitidamente eu ouvi a voz do demônio manifesto. E eu despertei e comecei a orar, comecei a repreender o demônio. Comecei a repreender o demônio no meu quarto, na minha casa. Falei, você não tem autoridade para estar aqui, sai da minha casa, sai do meu quarto. E aí, com o olho fechado ainda, eu orando, mas me despertou completamente. Nesse momento, eu vi a imagem como se fosse o mundo inteiro passando diante dos meus olhos, assim, como um filme rápido. Não tem quando a pessoa fala que, eu vi a morte e um filme passou diante dos meus olhos. Eu vi como se um filme passasse diante dos meus olhos. Muita idolatria, como se fosse a idolatria do mundo inteiro. Eu vi imagens, eu vi coisas, eu vi as pessoas se entregando em coisas, eu vi as pessoas entregando o coração dela a coisas velhas, a coisas quebradas, a carros velhos, a imagens construídas, homens construindo imagens e adorando essas imagens. Eu vi essas coisas e comecei a clamar ao Senhor. Comecei a clamar ao Senhor sobre essa idolatria. Quanto ao homem que havia de vir, você no espírito interprete quem é. Eu não quero abordar esse assunto, mas no espírito eu sabia que era uma mentira. Aquilo que estava sendo dito no sonho, que Jesus só iria voltar 2000 anos depois que esse homem morresse. Cara, sobre quando o demônio raspava aquele gelo, quanto mais ele raspava aquele gelo, eu nunca cheirei cocaína, eu não sei como que é cocaína, graças a Deus, mas era como se eu percebesse a maneira que as pessoas se atraíam, eram atraídos por essa droga, como uma coisa muito preciosa que elas necessitavam daquilo ali, enquanto aquele demônio ia falando. Então eu pude perceber como que funciona a vontade
de cheirar aquela droga, de usar aquela droga. Então fiquem alerta, não sejamos omissos, que a gente não possa, que a igreja não seja omisso quanto à idolatria, que a igreja não seja omissa quanto ao que está acontecendo. E eu comecei a clamar ao Senhor que é uma mentira desse demônio, é uma mentira, demônio desgraçado, você é mentiroso, você é mentiroso. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para que a igreja se levante em oração, porque é possível quebrar toda essa droga, quebrar toda essa vontade. A gente tem que deixar de ser omisso. Existem muitas coisas mascaradas, muitas coisas espirituais. Existem muitas coisas físicas, muitas coisas químicas que acontecem no corpo, mas existem muitas coisas espirituais. Para as coisas espirituais, igreja, se levante em oração. Igreja, se levante em oração. Esse é o meu pedido. Amém? Fica na paz, Deus abençoe vocês.